nós passamos a palavra de Valdo, onde o tema será abordado do poder da fé. Minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos, nossos votos de muita paz. Lamentavelmente não podemos chegar no horário, porque nós chegamos de Munique a Zurique e ao sairmos encontramos um trânsito muito pesado, porque nos dificultou a pontualidade, o que é muito comum em nós, estarmos presentes 1 hora antes. Desta vez não foi possível, pelo que rogamos excusas. Quando falamos a respeito da fé, não podemos deixar de reflexionar em torno da confiança natural que existe em todas as criaturas. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, numa página repassada de beleza, faz o estudo da fé, utilizando-se de algumas parábolas de Jesus. E o egrégio codificador da doutrina espírita, ao analisar a fé, refere-se principalmente à fé natural. Ela tanto pode ser humana como pode ser divina, porque ela procede, em última instância, daquele que é o nosso genitor sublime, o Pai Criador. E Allan Kardec, aprofundando a questão da fé, demonstra que ela pode ser imposta, a fé antiga, tradicional, também denominada a fé cega, e aquela que nós adquirimos através da lógica, da razão, denominada a fé racional. E com muita propriedade, Allan Kardec elegeu como sendo um paradigma da doutrina espírita que fé verdadeira somente é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O notável codificador, que procurou penetrar no âmago das problemáticas humanas para poder entender o significado da vida, que tem sido sempre o desafio da filosofia, compreendeu que a fé, para ser legítima, ela deve ser, sobretudo, lógica, racional, fundamentada em fatos. Porque Allan Kardec, antes de ser o codificador do Espiritismo, foi um emérito educador, cuja cultura ele desenvolveu aqui na Suíça, na cidade de Yverdun, como Hippolyte Léon Denis Arrivaille, quando ele foi discípulo de Henrique Pestalozzi, o eminente mestre, pai da pedagogia moderna, estabelecia a necessidade do indivíduo buscar Deus como fundamental para a sua vida. E o menino Denis Arrivaille, que havia nascido no lar católico em Lyon, no dia 3 de outubro de 1804, veio trazido pela sua genitora para estudar com o eminente pensador. Pestalozzi é um ponto de divisão do estudo da pedagogia humana e da psicologia infantil. Da América do Norte e da Europa, as famílias mais abastadas mandavam seus filhos para o colégio de Yverdun, onde o eminente mestre, que amava as crianças, oferecia-lhes a base de um conhecimento profundo da verdade, sobretudo a respeito da crença em Deus através do Evangelho de Jesus Cristo. Mais tarde, porém, quando Allan Kardec recebeu o título de professor e foi levar o método pestaloziano para a educação em Paris, é natural que a cultura francesa do século XIX estava toda ela equipada no cepticismo. E naquela época, o célebre filósofo havia apresentado a sua doutrina chamada positivismo. O positivismo de Auguste Comte era uma reação à tradição religiosa e também uma reação ao materialismo. Foi Auguste Comte que, no ano de 1842, criou uma palavra que se tornaria fundamental na solidariedade humana. Este notável pensador, que era um grande místico, porque, embora não acreditasse em Deus, ele estabelecia que o amor era a fonte da vida. E a sua filosofia foi tão importante para o mundo que a bandeira brasileira tem uma frase positivista: ordem e progresso. É uma frase de autoria de Auguste Comte. O positivismo é a doutrina, como o próprio nome diz, de averiguar os fatos através da experiência. Somente podemos acreditar naquilo que vemos, naquilo que tocamos, naquilo que experimentamos. E o professor Rivaio adotou essa crença
a crença racional. Como podia ele acreditar na imortalidade da alma? Será tão abstrata a alma, se o conceito era teológico, não tinha nenhum fundamento de natureza material para que pudesse acreditar. Então, ele adotou o comportamento positivista. E foi graças a esse comportamento positivista que irá nascer mais tarde Allan Kardec. Quando, depois de constatar a fenomenologia espiritual, as comunicações dos espíritos, através das célebres mesas girantes, que eram nada mais do que instrumento grosseiro de que os espíritos se utilizavam, para poder oferecer-nos essa doutrina fundamentalmente lógica, profundamente racional, baseada na experiência laboratorial dos fatos. O Espiritismo, como todos sabemos, é uma ciência. A ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Mas não é apenas uma ciência de observação, porque ela tem uma proposta filosófica, já que fundamenta as suas bases na crença em Deus, na crença na imortalidade da alma, na crença da comunicabilidade dos espíritos, na crença na reencarnação, na crença na pluralidade dos mundos habitados e, fundamentalmente, na ética moral religiosa do Evangelho de Jesus. É, portanto, uma doutrina tríplice. É a ciência que investiga, é a filosofia que explica e é a religião que consola. E dentro desse postulado, o Espiritismo confirma a promessa de Jesus. Quando ele se despedia das criaturas humanas, ele dizia que estava próximo o seu momento de testemunho. Os discípulos amargurados lhe disseram: não nos deixes órfãos, conforme relata João 14,16. E Jesus, apiedado daqueles indivíduos que ficariam à mercê da sua sorte, prometeu-lhes enviar o embaixador dos céus. Eu rogarei a meu Pai, disse ele, e o meu Pai vos enviará um Consolador, que é o Espírito de verdade, que é o Paracleto, o advogado. Ele vos dirá coisas novas, repetirá velhas coisas que ainda não podeis suportar, e ficará convosco até a consumpção dos séculos. Allan Kardec vem dar cumprimento a isso, quando os espíritos voltam, como as estrelas que caem dos céus, para iluminar a noite terrestre, e dessa maneira abrir os horizontes do mundo para matar a morte, que era o grande fantasma da filosofia. Porque a filosofia ancestral, baseada no atomismo grego, dizia que a vida era resultado de 3 fatores, principalmente a vida humana: os átomos, o vácuo e o movimento. Quando desses fatores desarticulava, a vida se desagregava, portanto voltava ao caos do princípio, em oposição à doutrina socrática, platônica, aristotélica, que dizia ser a vida constituída de 2 elementos fundamentais: o ser, que era a alma imortal, e o não ser, que era a matéria transitória. Entre essas 2 correntes, o espiritualismo, o materialismo, em outras palavras, o idealismo socrático e o atomismo grego, avançaram na história, até quando mais tarde a Igreja Católica Apostólica Romana, ao apossar-se do Império Romano, impôs a fé religiosa sem lógica, a fé dogmática. A cultura do século XIX era uma cultura totalmente materialista. Há um dado muito curioso. No mesmo dia em que ocorre os fenômenos de Hydesville, na noite de 31 de março de 1848, nos Estados Unidos, quando as irmãs Fox mantêm contato com o mundo espiritual, em Londres, naquele mesmo dia, Karl Marx apresentava a sua doutrina da dialética, apresentava o seu manifesto comunista. E dizia Marx: a religião é o ópio das massas, porque a religião realmente era uma espécie de ópio. Dizia às pessoas para que suportassem as dores, aos empregados para que amassem os patrões, porque os que eram maus seriam punidos e as vítimas iriam para o reino dos céus. Mas quando morria um rico, um poderoso, alguém que era um grande industrial, ou aquele que era dono das terras, a igreja perdoava com a missa de corpo presente e ele ia para o céu.
Então Marx, revoltado, disse que isso é um ópio, porque verdade é uma forma de engano. A doutrina espírita vem e diz que a alma continua e pode provar isso através do fenômeno mediúnico, por intermédio das comunicações espirituais, faculdade essa que é inerente à criatura humana. A mediunidade, como Allan Kardec demonstrou, não é um dom, não é um carisma, não é um privilégio, é uma faculdade orgânica que todos possuímos. Da mesma forma que nós possuímos inteligência, memória, aptidão artística e cultural, também possuímos a faculdade mediúnica. É uma faculdade que se encontra inata nas criaturas humanas em diferentes graus do seu processo de evolução. Nós vemos aqui que todos somos inteligentes, mas existem aqueles que são geniais e aqueles que são mentecaptos. A inteligência tem, portanto, uma grande oscilação de qualidade e de quantidade, assim também a mediunidade. Allan Kardec dividiu então a mediunidade de natureza intelectual e de natureza material. Aquela que diz respeito aos fenômenos da psicografia, da psicofonia, aos fenômenos da arte musical, etc. E aquelas de efeitos físicos, as materializações, as desmaterializações, os transportes, como sendo fenômenos de natureza eminentemente material. Mas essa mediunidade apresenta sobre dois aspectos. Aquela faculdade que é ostensiva, que nós temos desde a infância e que se apresenta de uma maneira retumbante, e aquela que é natural, suave, sutil, que nós podemos educar naturalmente através do tempo e alcançar determinado nível de equilíbrio, podendo ser tão preciosa como aquela da primeira fase, a ostensiva. Então a fé desempenha no Espiritismo um papel fundamental, mas uma fé lógica, raciocinada, porque se trata de uma doutrina que não aceita nenhuma superstição, que não tem nenhum ritual, que não se apresenta através de cerimônias, que não tem sacerdócio organizado, que não tem culto externo e que não necessita de nada aparente. É a religião da criatura com seu Criador. Não é necessário que ninguém interceda por nós. Nós falamos a Deus através da oração, Deus nos responde através da inspiração e através da caridade que nós podemos fazer ao próximo, Deus vai até esses corações desavisados, sofridos ou necessitados. Mas a fé é fundamental. E nós vamos encontrar a fé nos mais variados âmbitos da humanidade. Por exemplo, na década de 1950, eram célebres os fenômenos da gruta de Massabielle, em Lourdes, a famosa gruta dos milagres, em que Nossa Senhora de Lourdes houvera aparecido a menina Bernadette Soubirous. E a partir de então, de uma pequena fonte que jorrava na pedra, as pessoas beneficiavam-se da sua água, que passou a ser um lugar miraculoso, onde se ergueu uma grande catedral, a pedido de Maria, por certo, a jovem menina, e se tornou um lugar de peregrinação mundial, à semelhança do que aconteceu em Portugal, na Gruta da Iria, quando Fátima aparece às 3 crianças, aqueles 3 meninos que são 2 irmãos e um primo, e que eram nada mais do que pastores. Mas esses fatos abalaram a cultura europeia, e um grande cientista francês, Alex Carrel, que era médico, resolveu averiguar se em verdade era possível que através da fé o indivíduo pudesse encontrar a cura, mudar a estrutura orgânica, e resolveu realizar uma peregrinação a Lourdes. Pegou um trem em Paris, um trem de peregrinos, e foi acompanhando os doentes. Chamou-lhe a atenção principalmente uma jovem tuberculosa. Naquela época, nos anos 40, a tuberculose era incurável. Era chamada a peste branca, porque ceifava milhões de vidas no mundo, graças ao ácido isonicotínico, descoberto a partir dos anos 50, a tuberculose hoje é perfeitamente controlável. Já não é uma enfermidade que dizima as populações, exceto entre as pessoas miseráveis, famintas e promíscuas. Então Alex Carrel vai no trem e acompanha aquela menina febril, febre muito alta, com hemoptise continuada,
os pulmões com as cavernas onde se alojavam os bacilos de coque. E ele aguardava que ela morresse na viagem. Mas ela consegue chegar até Lourdes. E quando chegam a Lourdes, aqueles doentes de várias enfermidades, dermatoses, problemas mentais, portadores de obsessão, com distúrbios infecciosos, ele observa as reações da menina, que era alguém que acreditava na chamada Senhora de Fátima, ou melhor, a Senhora de Lourdes. E ele acompanha. Mas ele tem o primeiro impacto quando chega à cidade, porque havia um número de voluntários muito grandes, que eram os padioleiros, que carregavam os doentes, paralíticos, cegos, portadores de enfermidades dilaceradoras, para levarem à grande área onde se erguia a igreja. E ele procura saber quem são aqueles voluntários. Eram pessoas paralíticas que haviam recuperado a saúde ali. E por gratidão à Senhora, ficaram para ajudar os que tinham também outros problemas. Ele acompanha. Era uma noite terrível que haviam passado no trem. As dores, os gritos, os sofrimentos relativos, superlativos. E quando chegam a Massabielle, a imensa esplanada de milhares de pessoas, ele acompanha a menina tuberculosa para ver o que ia acontecer. Seria fraude. Ele havia auscultado a menina e ele conhecia a tuberculose muito bem. No momento em que o padre está celebrando a missa, a menina está deitada e fica olhando para o altar. E quando o padre ergue a Eucaristia e dá a benção, ele olha para a menina e ela treme. O seu rosto muito pálido, com sudorese fria, vai se modificando. Ele percebe a mudança da face e, de repente, aquele jorro de uma tonalidade avermelhada no rosto. A tosse passa. O filete de sangue que lhe escorria pelo canto do lábio também cessa. Ela fecha os olhos e adormece. Quando termina a missa, ele toma o pulso, 80. Média temperatura, 36,5. Ele estava absolutamente normal. Ele então ausculta os pulmões. Os pulmões estavam em perfeita harmonia. Estava diante de um milagre. Porque aquilo violentava os cânones da medicina. Mas será que existem milagres da visão da doutrina espírita? Não há milagre. Porque o milagre é uma violência às leis de Deus. E o notável Alex Carrel não sabe explicar exatamente o que aconteceu do ponto de vista científico. Ele narra o fato e narra outras curas. Então ele permanece ali na localidade, acompanhando as levas de doentes que vêm, que se recuperam, que voltam e veem que realmente a fé era portadora de um teor capaz de produzir a cura orgânica, conforme narra o Evangelho. Mais tarde, bem mais tarde, a cultura nos irá apresentar o pensamento de Albert Einstein. Quando um dia perguntaram a ele, o senhor acha o milagre possível? E ele respondeu, na sociedade existem dois tipos de pessoas. Aqueles que creem em milagres e aqueles que não creem em milagres. Eu faço parte do primeiro grupo. Eu creio em milagres. E perguntaram, mas como? Então o milagre é uma violência às leis cósmicas. Ele disse, em verdade, não é. O milagre é a ocorrência de um fato cujo mecanismo nós ignoramos. Se, por exemplo, levássemos o telefone celular aos anos 40, era um milagre. Esta pequenina caixa falar com o mundo, mostrar a imagem, ser um computador, esse iPod e outros tantos, era um milagre, porque não se conheciam as ondas Hertz. Desde o momento em que se identificaram as ondas Hertz e descobriu-se o rádio, descobriu-se o telefone, descobriu-se a televisão, as comunicações intersiderais, que a vida modificou completamente. E graças à tecnologia de ponta, nós podemos carregar no bolso este milagre tremendo e nos comunicarmos com o mundo. Eu estava em Paris, numa das minhas viagens, vamos dizer que há uns 8 anos, talvez menos, e vi uma japonesa com o telefone, conversando e rindo. Eu então me aproximei, porque não sou curioso,
Homem não é curioso, homem não é. Curiosas são as mulheres. E o homem fica tranquilo porque sabe que elas contam. Então não é ele ter nada. E eu vi que ela falava, olhava. Então eu passei discretamente pelo lado e vi que ela estava mostrando a Torre Eiffel, o Arco de Triunfo, estando ali no Louvre, naquele Champs-Élysées maravilhosos. Então eu olhei, ela falava e dizia, agora eu vou lhe mostrar o Arco do Triunfo. Eu disse, mas ela deve ser louca. Então me aproximei e saudei, bonjour, madame, ça va? E perguntei suavemente, mas interessante. Eu já estou falando com Tóquio. E estou mostrando Paris à minha amiga que está em Tóquio. Ele vai mostrando Paris como? Pelo telefone. Eu digo assim, deve ser louca total, quem já viu telefone sem televisão. Pois agora até eu mostro qualquer lugar com o nosso computador e o Escape ali ao lado, podemos falar. Era verdadeiro milagre, para mim era um milagre. Aquele telefonezinho ridículo japonês que não compara com os brasileiros nunca. Então eu estava transmitindo imagens. Então o milagre, já dizia Newton, portanto, há mais de 450 anos, o milagre é o resultado do uso de leis desconhecidas. Então, aquilo que nós chamamos um fenômeno miraculoso é um fenômeno normal dentro de um padrão de leis que nós ainda não alcançamos. Coube a física quântica e a chamada neurociência demonstrar que o milagre é realmente uma lei que está dentro dos fenômenos das micropartículas atômicas. Dois grandes cientistas da Universidade de Harvard, os doutores David Bohm e Stewart Wolf, que são cientistas, constataram uma coisa maravilhosa. Eles descobriram, como todos nós sabemos, que os nossos neurônios produzem determinado hormônio que é chamado neuropeptídeo. As nossas comunicações, neurocomunicações ou sinapses, são resultados de fenômenos eletroquímicos, substâncias químicas e elétricas. Então nós temos as comunicações. E o cérebro se tornou essa caixa mágica, fantástica para manter a vida. Então a ciência descobriu nos anos 70 que nós possuímos 64 tipos desses neurocomunicadores. Eu vou citar alguns que todo mundo conhece. A serotonina, a noradrenalina, a dopamina. Quando a pessoa faz uma depressão, é carência de serotonina e noradrenalina, que são produzidas nessa parte posterior do cérebro e que se encarregam de nos dar alegria. Lembremos-nos que antigamente, quando digo antigamente, há 20 anos, nós dizíamos, eu te amo com todo o meu coração. E é uma estupidez que ninguém ama com o coração. O coração não ama, é uma bomba. A função dele é ejetar. E os amigos dizem, mas Divaldo, quando eu amo, eu sinto uma coisa. Eu digo também quando tem ódio, quando tem ciúme, porque essa coisa é emoção. A gente ama com as serotoninas e as noradrenalinas. Se alguém aqui estiver apaixonado, diga hoje à noite a sua namorada, meu bem, eu te amo, com todas as minhas serotoninas, e a pessoa vai ficar deslumbrada, sem saber o quê. Mas são elas que, quando diminuem, nós caímos na depressão. A palavra depressão vem do latim deprimere, que significa puxar para baixo, levar o indivíduo para o fundo, para o fosso. Então, esses dois cientistas descobriram que quando nós amamos, notem que coisa notável, quando nós amamos, quando nós perdoamos, quando nós temos amizade, quando nós desculpamos, o cérebro, além daquelas 64 substâncias, produz uma vibração de natureza fóton. O fóton é uma micropartícula, é uma partícula energética. Essa partícula é absorvida pelo sistema nervoso central, que transfere para o sistema glandular, que transfere para o sistema imunológico, e nós gozamos de saúde. Daí quem ama goza mais de saúde do que quem não ama. Quem tem mágoa adoece mais do que aquele que é extrovertido. Carl Gustav Jung, o pai da neurologia e da psiquiatria moderna, costuma dizer que os introvertidos adoeciam mais do que os extrovertidos. Por quê? Porque guardam mágoa. Eu tinha um irmão que desde pequenino, ele era o irmão mais velho, ele me dizia assim, um dia
uma pessoa lhe ofender, guarde a raiva até a morte. Não perdoe nunca. Meu irmão era um caco, só vivia doente. E quando eu me tornei espírita, eu falava com ele a respeito do perdão, ele dizia, isso é patológico, é falta de caráter, é falta de vergonha. Quem me fizer, faça bem feito, porque é para sempre. E no além, ele continua sofrendo, porque ele carrega lixo. E quem carrega lixo mental intoxica-se. O extrovertido não. A pessoa fala, deixa pra lá, o problema dele, ele é psicopata, não vou dar importância. Porque se alguém não gosta de mim, o problema é da pessoa, não é meu. Toda vez que a pessoa me veja, vai se sentir mal, o problema dela. Eu estou numa boa. Eu sempre uso a imagem muito simples. Eu só recebo presente quando eu quero. Se a pessoa me dá um presente, eu recebo. Se é um presente ruim, eu recuso. Deixo com a pessoa. Mas que fulano falou mal de você. Muito obrigado, eu não quero o presente dele. Fica lá com ele. Então não me atormento de forma nenhuma. Por isso estou com 83 anos, bem vividos, e não tenho doença nenhuma. Quando eu era mais jovem, eu tinha mais doença do que agora. Eu tive parada cardíaca, eu tive morte aparente, eu tive tudo que foi doença, eu tive câncer prostático. E aqui estou jovem, bárbaro. Então, mostrando o poder do perdão, não guardar lixo. Então, aqueles que odeiam, disseram os dois cientistas, aqueles que guardam mágoas, aqueles que têm ressentimento, esses produzem não o fóton, mas o elétron. E é como o elétron desarticula as partículas, é absorvido pelo sistema nervoso central, que transfere para as glândulas endócrinas, para o aparelho imunológico, e a pessoa fica sem defesas, adoece. O negócio é tão sério que nasceu uma ciência, cujo nome é bastante complicado. Se chama psiconeuroendócrino-imunologia. A mente produz para o sistema nervoso central, que produz para as glândulas, que produz para a imunologia, que produz para a saúde ou para a doença. Daí podemos curar-nos com a ação da mente. A fé vai nos levar a produzir em nosso campo mental essa substância. Vamos observar um detalhe na vida de Jesus. Quando alguém ia até ele para pedir que o curasse, ele nunca o curava antes de fazer uma pergunta. E a pergunta era essa: tu crês que eu te posso curar? Porque muita gente pede, mas não acredita. Como diz outro, eu peço por pedir, se não der certo, não pedi nada. E a pessoa diz assim, creio. Então, quando a pessoa diz assim, creio, a mente já começava o processo da autocura. Acelerava as partículas, o que na visão externa era um milagre. Outras vezes, Jesus dizia, perguntando, tu crês que eu te posso realmente curar? Tu queres que eu te cure? É natural que quando nós vamos pedir, nós queremos. Mas há muita gente que quer sem querer. Há uma história linda do Evangelho, que havia o poço de Betesda. Betesda era um lugar próximo de Jerusalém, onde havia os banhos, as piscinas. Era uma obra romana para os banhos. E ali dizia uma tradição que havia uma fonte que de vez em quando um anjo mexia nas águas. E a pessoa doente que se atirasse nas águas, a primeira, ficava curada. Então para ali acorriam doentes de todo lugar. Paralíticos, cegos, loucos, leprosos, outros com dermatoses diferentes, esperando a água mover-se. E quando a água movia, gritavam, está movendo! E os paralíticos atiravam-se ali. Havia ali um homem que fazia 28 anos que ia. E um dia Jesus foi. E quando Jesus chegou, o paralítico se sentiu emocionado. A irradiação da beleza lírica de Jesus, seu magnetismo, sua força mental. Então o paralítico olhou para ele e se comoveu. E então disse, Senhor, cura-me. E Jesus perguntou, tu crês que eu te posso curar? Creio. Tu queres que eu te cure? Quero. Então levanta-te e anda. O homem levantou e andou. Porque ele se queixou faz 28 anos que eu venho aqui e nunca me curei. Porque ele não queria curar-se. Porque ele ficava lá longe. Então, quando alguém via a água mexer, ele estava, a água está mexendo. Até ele pegar, quando chegavam, outros pularam na frente. E a água só fazia efeito ao primeiro. Então, diz Joana de Ângeles, se ele quisesse curar-se, ele ficava sentado na borda da fonte olhando para a água.
para na hora que ela mexesse ele pular. Não, mas ele ficava bem longe. Eu tive uma amiga, quando eu era funcionário público, eu tinha uma colega que era o tipo da pessoa feliz na sua desgraça. Porque há pessoas que adoram serem felizes, que gostam para inspirar compaixão. Há pessoa que diz assim, coitado, ele fica tão contente. Eu estive doente, emagreci muito, e os amigos assim, ai, Divaldo, coitado. Mas coitado de quê? Na Bahia, nós dizemos, não tem ferida nas costas. Porque quem tem ferida nas costas não pode se deitar, então é um coitado. Ah, mas você está magro, não é AIDS, é problema cardíaco. Porque as pessoas são terríveis, né? Você está muito magro, hein? Mas não é AIDS, é problema cardíaco. Então, é curioso que naquele tempo, quantas vezes eu observava colegas meus, e essa minha amiga, que era bem especial, ela chegava, aquele cabelo lambido, partido ao meio, ela chegava bem feliz, eu trabalhava logo na entrada, e ela me olhava assim, Divaldo, como é que eu estou? Eu é que sabia como é que ela estava. Eu otimista assim, mas está ótima, mas está precisando botar esse batonzinho roxo, uma pinturinha, fazer papelote no cabelo, dar uma enrolada. E ela disse assim, não, está precisando tomar sol, não, está precisando ir ao cinema, não. Aí ela saía infeliz da vida. E eu não cedia. No outro dia, Divaldo, como é que eu sou? Ah, mas está ótimo, pode melhorar. Mas um dia, eu não estava nada bem. E quando ela chegou, Divaldo, como é que eu disse assim? Péssimo. Quando acabar, quem arranjar namorado? Quem é que vai namorar com este rosto de sexta-feira da paixão? Ninguém vai querer uma coisa dessa. Ela fez, nossa, você está pior do que eu. Saiu e ficou boa. Nunca mais ela me perguntou. Porque quando ela chegava, que ela levantava a cabeça, estou ótimo. Aí eu digo, fez papelote, claro. Ela tem namorado e casou. E eu, que era tão otimista, nada até hoje. Que coisa, né? Que uma vida curiosa. Mas então, era esse fenômeno da física quântica que acontecia em Lourdes. A pessoa que ela queria a cura. E é o velho ditado, querer é poder. Quem quer, faz. Mas quando a pessoa quer mais ou menos, não faz. É necessário, então, desenvolver a fé racional. O milagre é, portanto, repetimos, a ocorrência do estudo de fenômenos que nos escapam ao mecanismo do conhecido, mas que, no entanto, existem nas leis naturais. Então, Allan Kardec, estudando a beleza desta página, ele tem a ocasião de dizer que a fé é a mãe da caridade e da esperança. Porque quem não tem fé não tem esperança. Quem não tem fé não tem caridade. Ah, fulano é muito boa, mas não crê em nada. Então essa bondade chama-se filantropia, generosidade. Quando nós vamos fazer a caridade, é um toque especial, porque os maus também são filantropos. Eu conheço pessoas perversas e generosas, são muito boas para os seus amigos, mas elas não têm fé, até pelo contrário, têm sentimentos negativos e perturbadores. A fé nos dá uma certa beleza interior, e a fé espírita, que é raciocinada, ela é toda fundamentada na nossa experiência. Não é o que o povo diz, é aquilo que nós constatamos e que é lógico. Então diz Allan Kardec que se alguma coisa não for lógica, nós deixemos de lado e continuemos com a nossa estrutura. Então o poder da fé revela-se em mil atitudes nossas, porque todos estamos aqui brasileiros, espanhóis, porque nós acreditamos que se viéssemos morar na Áustria, teríamos uma vida melhor. E a nossa fé era tão valiosa que nós deixamos as raízes e vimos para cá. E estamos tentando. Os espanhóis saíram da sua cidade porque creem na proposta espírita, dizendo, não, nós vamos porque vamos lucrar. Teremos despesas, teremos muitos movimentos, cada dia numa cidade, que a nossa jornada é cada dia numa cidade. Deitamos a uma da madrugada, levantamos às 5, pegamos avião, pegamos trem. Mas isso para nós dá-nos um grande bem, porque estamos construindo um mundo novo. Então nós acreditamos neste mundo novo. O Espiritismo, portanto, abre-nos horizontes inatingíveis de fé. Eu tive um câncer de garganta no ano de 1954 e os médicos quiseram operar-me. Eu estava em São Paulo realizando conferências
E quando eu peguei uma afonia, ficando impossibilitado de falar, com muitas dores, e fiz o exame, constatava-se o tumor. Mas ele disse: precisamos fazer a biópsia e fazer o exame geral para uma cirurgia em que você vai perder a voz, porque ia afetar as cordas vocais. Então, com muita dificuldade, eu disse que eu morava em Salvador e teria que retornar às minhas raízes. A repartição era funcionário público, para poder fazer uma cirurgia dessa no hospital que o Instituto pudesse pagar. Mas eu era muito amigo de Chico Xavier nessa época. Nós nos tornamos amigos em 1948. E eu resolvi vir de São Paulo através de Belo Horizonte. Chico morava em Pedro Leopoldo, a 45 quilômetros de Belo Horizonte. Mandei um telegrama, vim a Belo Horizonte e com amigos, uma noite de sexta-feira, nós fomos a Pedro Leopoldo, à sua sessão de psicografia. A reunião era muito simples, como tudo do espiritismo. Não tem nada que impressione. Ele sentava-se à cabeceira da mesa com um cavalheiro, uma pessoa ficava tirando papel enquanto ele escrevia, e à volta da mesa ficavam pessoas comentando o Livro dos Espíritos e o Evangelho em 2 textos que foram lidos antes. O público ficava sentado e a reunião começava às 8 da noite e até a madrugada. Ele psicografando sem parar. Naquele tempo ele atendia o receituário mediúnico do Dr. Bezerra de Menezes. E esse receituário era homeopático. Ele chegava a ter 500, 600 receitas por noite. E no fim vinham as mensagens. Mas então eu fui como de hábito, eu estava acostumado. E ele me disse: Divaldo, eu quero que você interprete o Evangelho. Eu disse: mas eu não posso, porque doía-me como fogo. Ele disse: mas tente. Eu não podia deixar de atender o pedido do Chico. Na hora que me deram a palavra, fiz um esforço com lágrimas e interpretei o Evangelho. Terminada a reunião, pela madrugada, nós fomos à casa do seu irmão para tomar um cafezinho, um café mineiro com bolo de fubá. E é uma delícia, né? Não há chocolate suíço que se compare com bolo de fubá. Então, nós fomos, íamos andando pela rua, e ele dizia: mas meu filho, você não pode falar? Eu disse: não posso. Estávamos acompanhados de mais 4 amigos de Belo Horizonte, todos 4 homens. Quando chegamos à casa de seu irmão, André, Chico me olhou e disse assim: vamos tomar um passe, Divaldo? Era o que eu queria, mas eu não pedi. Nós fomos, entramos no quarto, com uma janela, esse detalhe é importante, uma janela e uma única porta de entrada. Ele colocou cadeiras, abriu uma cômoda, e uma cadeira ele colocou na porta e pediu para sentar à porta. Então ninguém entrava, porque eu impedia. A janela estava trancada com uma tramela, aquele pedaço de madeira. E então ele encostou-se à cômoda, colocou a cabeça e disse: apague a luz. Eu apaguei a luz e ele disse: agora ore. Com muito esforço eu comecei a orar, a dizer a Jesus que estávamos ali à sua ordem. E eu comecei a dizer: Senhor, se for da sua vontade, cure-me. Eu creio que o Senhor me pode curar. Daí a pouco eu escutei uma voz feminina: Divaldas, abre a boca. Eu aí abri a boca. Não me dei conta. E a vozinha novamente: eu vou atender você, Divaldas. Aí eu assim, curioso, deve ser uma incorporação. Fiquei de olhos fechados. Eu vou cauterizar. E então, eu digo: meu Deus, quem será? O Espírito captou meu pensamento e disse: chama-se Sheila. Eu sou a irmã Sheila, Divaldo. Eu desencarnei em Hamburgo em 1942, durante a guerra. Eu era enfermeira e desencarnei no campo de batalha. Abra os olhos. Eu abri os olhos. Diante de mim estava uma jovem de 16 anos, vestida de enfermeira, conforme a época da Segunda Guerra Mundial, o cabelo louro total, penteado, curvado, aquele rostinho das moças alemãs e austríacas, bem redondinhos do passado, e ela rindo. Eu disse: meu Deus, é uma alucinação. Porque eram 5 homens. E aquele espírito ali, jovem, o brilho era tanto que eu via o tijolo do chão. Eu digo: meu Deus, é como se ela fosse uma lâmpada. E ela trazia na mão como se fosse uma caneta, com uma ponta. Naquele tempo não tinha esferográfica. E aquela pontinha emitia um ligeiro ruído, uma tonalidade verde. Ela disse: eu vou cauterizar com substância radioativa e vai doer. Os homens não aguentam dor.
Dor é para a mulher. Eu tenho um amigo que diz, se parto fosse masculino, a humanidade acabava, porque só nascia o primeiro. O segundo, de jeito nenhum. Não é? E então, quando ela disse que ia doer, eu já me arrependi. Ela introduziu aquilo pela minha boca e ficou plástico, dobrou-se. E ela comprimiu algo e disse, mas eu dei um grito que abalou o quarteirão. Ela tirou, sorriu e disse, vou cauterizar novamente. Um câncer. Ela, então, novamente cauterizou. Tirou, eu dei outro grito. E ela perguntou assim, e agora? Eu disse, agora está bem. Havia recuperado a voz. Naquele momento, eu disse assim, Sheila, não é possível. Quando terminar isso aqui, a fé é raciocinada. Quando terminar isso aqui, eu vou acreditar que foi um sonho, um delírio. Porque você vai desintegrar-se, desmaterializar. Então eu queria que você me desse algo para eu manter e depois assim, não, realmente aconteceu, além do fenômeno. Eu era colecionador de violetas dos Alpes, aquelas violetinhas também chamadas africanas. Ela assim com a mão mexeu e começou a cair. Eu tirei o lenço, abri e me lembrei de uma amiga suíça que eu tinha do Rio de Janeiro e que me falava muito dos Edelweiss. E a minha amiga dizia que era tão bonito Edelweiss. Quando ela esteve na Suíça, em Mont Blanc, ela então teve a ocasião de colher Edelweiss. Eu perguntei assim, você esteve na Alemanha? Sim, sou alemã de nascimento. Você alguma vez esteve nos Alpes suíços, austríacos ou italianos? Muitas vezes, Divaldo. Inclusive para esquiar. E você conhece o Edelweiss? Ó, Divaldo, é este. E derrubou no meu colo vários. Esse Edelweiss é branquinho, na tonalidade cinza. E faz lembrar a nossa sempre viva. Então eu olhei aquilo, ela levantou a túnica de enfermagem e disse, rasgue um pedaço. Eu rasguei um pedaço. E diante dos meus olhos o pedaço se refez. Então ela sorriu, foi atender outra pessoa. Eu fiquei com as violetas dos Alpes, os Edelweiss, e o tecido. E comprei um pequeno cofre de bronze para guardar, tenho até hoje. O que é fantástico no tecido dela é que eu mandei a vários amigos industriais de indústrias textéis para ver se era um tecido da terra. Não era. Não tinha máquina para fazer tão delicado. Era tão leve, era tênue. E eu tenho guardado até hoje, manchados com lenço, porque a tinta das flores largou do lenço. Ela foi e eu fiquei bom até hoje. Portanto, são 56 anos, eu nunca tive uma rouquidão, nunca eu cancelei uma palestra por problemas de garganta. E nos dias que eu tenho seminário, em Salvador, por exemplo, eu falo das 9 às 18 horas com intervalo e depois eu faço uma conferência sem cansaço de voz. Mas é uma fé perfeitamente raciocinada. Foi um milagre que ela fez? Não. Ela, ao cauterizar as células cancerígenas, matou-as. E o organismo passou agora a repetir apenas as células saudáveis. Porque o câncer é o resultado da perda de memória da célula. Nossas células têm memória. Qual é a memória dela? Repetir sempre a mesma. Ela sempre repete a mesma. A célula do dente, a célula do fígado, que é muito delicada, a célula do pâncreas, o neurônio, que não se substitui. Ela tem aquela memória, a cada 30 dias, ela rompe-se em duas, morre a velha e nasce a outra. Sempre, à medida que a nossa vitalidade. Mas, de repente, pela lei do karma, por causa das emoções, nós aceleramos essa multiplicação. E ao invés de ser cada 30 dias, passa a ser diário. E aí dá um tumor. E o tumor toma conta das outras, porque as outras não acompanham a mesma marcha. Vem o tumor canceroso, com várias manifestações e outras patologias que complicam a vida do indivíduo. Então, foi o poder da fé. Quando também mais tarde eu tive a parada cardíaca e fui declarado praticamente morto, eu tenho filhos médicos, filhos adotivos, e um deles, quando eu caí, ele disse assim, tio Divaldo acaba de morrer. Eu tive a grande transpiração, a sudorese, e logo depois ele me auscultou e disse, tio Nilson, tio Divaldo morreu. Foi depois de uma reunião, vários médicos estavam na reunião, correram, e aí começaram a chorar. E eu me senti fora do corpo.
Eu via meu corpo. E eu me lembrei que a Joana de Ângeles me disse, quando tu vires o teu corpo e estiveres fora, se chamares alguém e não te responder, desencarnaste. Não sai daí e aguarda até eu chegar. Então eu me aproximei de Nilson e chamei o Nilson. Ele não respondeu. Eu chamei meu filho, Edilton, não respondeu. Eu desencarnei. Então agora eu vou ter que manter aqui, esperar a Joana de Ângeles chegar. Mas uma coisa foi tão lógica, como eu vi muitas pessoas chorando, eu digo, será que é de alegria? É, porque muita gente chora de alegria quando morre alguém. Eu fiquei na dúvida, estão chorando demais. Será que estão livres de mim? Pois bem, eu fui para o protocolo, fui submetido a todas as técnicas, foram feitos os exames, e eu tive uma grande área prejudicada. E o meu médico me deu, no máximo, 6 semanas de vida. Eu fiquei deitado, não podia falar, não podia caminhar, não podia alimentar-me normalmente, mudou completamente o menu de alimentação. E ele disse, se você quiser ter um pouco de vida, ali, em estado de expectativa. No dia de sessão mediúnica, a nossa comunidade tem 52 edifícios. É uma área muito grande, com 80 mil metros quadrados. E então nós temos um centro próximo da casa da administração. Eu estava deitado e era próximo das 8 da noite, quando o espírito Joana de Ângeles chega aos pés da minha cama e me pergunta, que tens? Eu digo, nossa, como é que meu guia não sabe o que eu tenho? Eu disse, minha irmã, eu estou 95% morto. Ela sorriu e disse, e qual é a vantagem? Tu não estás falando comigo que estou 100% morta? Levanta-te da preguiça e vamos à reunião mediúnica. Porque reunião mediúnica é coisa muito séria no espiritismo. É uma altíssima responsabilidade. Os espíritos contam conosco. E as pessoas frívolas, que vão hoje e não vão amanhã, são naturalmente expulsas, porque podem estar presentes, mas eles isolam, porque não podem contar com pessoas levianas. São pessoas responsáveis. Por isso que, para participar de reuniões mediúnicas, é necessário o estudo, a conscientização, a responsabilidade e, acima de tudo, a pontualidade. Ela diz, eu já estou indo para a reunião. Eu disse, mas eu não posso ir, minha irmã, porque o médico disse que se eu me levantar, eu morro. Ela perguntou, quanto tempo de vida ele te deu? 6 semanas se eu repousar. E se tu não repousar, aí tem uma parada cardíaca e morro. Então eu prefiro que tu morras trabalhando a que morras na preguiça. Eu já vou para a sessão. Tinha só 10 minutos. Ele, meu Deus. Aí o Wilson tinha instalado uma campainha. Eu chamei um dos meus filhos. Ele subiu correndo. Ele, meu filho, me leve ali à sala mediúnica. Eu não podia descer a escada. Dores cardíacas, que a angina é uma dor terrível. Então eu fui apoiado e torcendo para que não fechasse a porta. Porque lá fecha a porta 8 horas. Se Jesus atrasar, não entra. Então não tem esse negócio de ficar esperando fulano, de Beltrano. É linha dura, militar. É um compromisso com o mundo espiritual. E eu dizia assim, Miguel, meu filho, vá correndo e diga, espere um pouco, porque eu não aguentava andar 80 metros em 10 minutos. A dispneia, até que consegui entrar. Quando eu me sentei, Wilson senta-se de um lado, do outro. Quando eu me sentei, ele perguntou assim, foi Joana? Ele nem te conta. Então, começamos a reunião. A reunião é simples. Fazemos uma leitura, dei o livro dos Espíritos, lê a pergunta, lê a resposta, um texto pequeno do Evangelho. Então meditamos, fazemos a prece, apagamos as luzes, deixamos uma luz suave. E a reunião termina 9h30 em ponto. Porque os Espíritos têm tarefas. Eu recebi o mentor, depois recebi o Espírito sofredor, psicografei e recebi Joana no encerramento. Bom, quando eu voltei ao normal, que foi acesa a luz, eu respirei e não senti a angina. Que a angina é como se o coração fosse rasgado por uma lâmina. E então eu respirei mais forte e disse, Nilson, mas eu estou ótimo. Ela aí apareceu do outro lado da mesa e perguntou, como estás? Eu então respondi mentalmente, 95% vivo. Vá agora para casa para não jogar fora as energias que nós lhe demos. Pois bem, aqui estou eu. E o meu médico
morreu aos 40 anos de infarto do miocárdio. E eu fui ao enterro dele. Eu fiz uma bela palestra. Porque a vida é curiosa. Eu tenho encontrado nas viagens pessoas dizem assim: ai, Divaldo, eu vim à sua palestra porque é a última. Eu pergunto assim: você vai morrer? Não, porque eu digo, porque é a última, porque eu não estou planejando morrer tão cedo. Eu programei morrer com 100 anos e daqui para lá a ciência já lançou 110, 115, lúcido, jovem, e etc. Então, a fé é exatamente essa lógica racional da vida. É a vida ter sentido. Não é nos deixarmos abater pelas ocorrências. Qualquer sentido está acompanhado de problemas. Se por acaso tem um problema, isso é ótimo. Só tem problema quem está vivo. Um notável pregador americano estava caminhando pelas ruas de Jersey City, nos Estados Unidos, em New Jersey. E encontrou um amigo desesperado. Ele disse: mas quem tem você? Ah, eu não aguento com tanto problema, porque a vida é cheia de problemas. Então, o grande pregador disse: eu sei de um lugar onde estão 25 mil pessoas sem problemas. Ele disse: nossa, onde é? Vai em linha reta até o cemitério. E você vai encontrar 25 mil pessoas sem problemas. Mas isso era o que pensava o pregador, porque ali é que estão os problemas. Alguns agarrados à matéria, outros perturbados, outros arrependidos. O problema é um desafio. Então nós temos que descobrir o sentido da vida. Para que eu estou na Terra? Para ter minha família, para ganhar dinheiro, muito bem. E para que mais? Para ser feliz. E para que mais? Porque a felicidade de hoje talvez seja o desastre de amanhã. Para ter um significado. A minha vida tem que ter um significado. Como dizia Jung, ela tem que ter um objetivo. E esse objetivo é a imortalidade. Porque uma vida, por mais longa que seja, depois que passa muito rápido. E se acaba. Mas nós vamos viver. Se nós pensamos em investir na velhice, ter um seguro para a idade avançada, ter um plano de saúde para a doença, por que não investir na nossa vida espiritual? Por que não investir no nosso significado? Eu vou viver. Eu encontro amigos que me dizem assim: Divaldo, nós somos amigos há 60 anos. Eu digo: ah, Maria, cala a boca. Não diz nada a ninguém. 60 anos de amizade. Mas já passaram. Eu encontro pessoas que me dizem: seu Divaldo, eu me lembro tanto do Senhor. O Senhor se hospedou na minha casa. Lembra de mim? Eu digo: olha, eu confesso, eu não lembro. Quando foi que eu me hospedei lá? Há 40 anos. Eu digo: nós dois mudamos, né? Você já tem uns 4, 5 anos. Eu era meninazinha de 4 anos. Eu digo: agora está com 44, né? Mudou um pouquinho. É difícil de coisa. Eu digo: meu Deus, passaram 40 anos, 50 anos. Eu vejo meus filhos, eles foram ao meu aniversário, que foi agora dia 5, e até eles chegaram, alguns deles me abraçaram: oi, velho para lá, velho para cá. Nós brincamos muito. E aí eu olhei para um deles, acabado. Eu digo: mas meu filho, o que é isso? Tio, eu estou com 50 anos. Cala a boca. 50 anos, meu filho. Eu que esperava morrer jovem. Então meu filho está com 50 anos, eu tenho bisnetos caminhando para tetraneto. E eu quero alcançar os meus tetranetos, os meus quinquenetos, etc. Então nós temos que investir em nossa vida espiritual. Porque à medida que nós investimos, como? Estudando a doutrina, conhecendo-a, libertando-nos de crendices. Eu me recordo de pessoas que têm tantas crendices, que sofrem, porque ao saltar da cama tem que botar o pé direito porque dá sorte. Eu boto os 2 pés e dou sorte, boto o esquerdo, salto de cabeça para baixo, de cabeça para cima, e dá certo. Outros, eu moro em Salvador. E sabem como é Salvador, é a cidade negra do Brasil, é a cidade da magia. Eu digo às pessoas assim, porque perguntam: Divaldo, será que o feitiço pega? Eu digo: pega em quem não tem caráter. Porque os espíritos baixos sintonizam com pessoas baixas. Mas Divaldo, eu lhe dou um lenço, pode fazer um trabalho para mim. Porque se for uma coisa de uso, diz que pega, que não tem jeito. Leve o meu lenço e faça. Mas tio, você não tem medo? Eu digo: absolutamente, porque eu tenho um karma. E a divindade não vai deixar que ninguém desvie o meu karma. Porque senão a lei não é de Deus, é de qualquer pessoa apaixonada. Uma mulher se apaixona porque não quer, ela faz o feitiço e eu morro. E honestamente, não é? É ilógico. Mas a gente acredita por uma tradição. E outras dizem assim: ah, tio,
mas diz que se com milho faça um bom vatapá, uma boa galinha de xixim, coloque pó de pemba e traga, eu como na sua vista, desde que não seja veneno. Porque a nossa fé vence qualquer obstáculo. Então o Espiritismo nos liberta de tanta coisa. Eu tinha muitas crendices. Nasci numa cidade do interior, uma família modesta. Então eu acreditava em olhado, em reza, em trabalhos. Eu tinha uma amiga que jogava búzio. Meu Deus, ela jogava os búzios e lia meu futuro. Ela dizia assim, Divaldo, você nunca vai sair de Feira de Santana. Olha. Eu já visitei mais de 2.500 cidades de 64 países, nos 5 continentes. E a minha supermédia dizia que eu não ia sair de Feira de Santana. E eu acreditava. Quando foi um dia de sabe de outra, como diziam, eu tenho um herói dentro de mim. Eu saí e viajei para a capital a sós, com 17 anos. Vou tentar a vida. Então eu disse a meu pai, eu quero tentar a vida. Eu quero sair dessa cidadezinha. Não vou ficar aqui como empregado de loja, que era o único emprego que tinha. Banco do Brasil e loja. Para o Banco do Brasil tem que fazer concurso. Então meu pai disse assim, vá com a minha bênção. Minha mãe me disse, vou chorar muito, meu filho, mas vá. Então eu fui, depois mandei buscar meus pais, que morreram nos meus braços. Aquela previsão supersticiosa nada mais era do que uma fantasia, um atavismo, uma tradição. E nós muitas vezes ficamos presos a essas tradições. O Espiritismo nos liberta, porque é uma doutrina fatalista. Só nos acontece aquilo que é de melhor para a nossa felicidade. Ai, mas eu tive um grande acidente. Talvez fosse morrer. E eu tenho constatado coisas curiosas. Veio uma pessoa angustiada, porque o filho morreu. E os Espíritos me dizem, morreu por merecimento. E eu digo à pessoa, se o filho morreu porque tinha merecimento perante Deus. Mas, Sr. Divaldo, já imaginou se ele ficasse tetraplégico? O resto da vida, ali deformado na cama, matando você e ele sem morrerem nunca. Isso era falta de mérito. Vamos dizer a verdade. Ele teve concussão cerebral no acidente e nunca mais teria uma vida normal. Eu digo, então, por mérito, Deus o levou para o seu seio. Então, uma coisa má, excelente, claro que a gente sofre, mas por algum tempo, porque nós vamos reencontrar-nos, vamos ter a oportunidade sublime de reencontrar aqueles que nos antecederam na longa viagem de volta. Então, neste encontro que nós improvisamos e telefonamos, que eu tinha essa noite de folga, começamos há 15 dias, e tinha esta noite, eu digo, vamos lá, ver os nossos irmãos, pedir a Edith para que falasse com a Vânia, para que os senhores estivessem aqui para nós conversarmos sobre essa doutrina maravilhosa. Então eu gostaria de encerrar a primeira parte, porque só vou acabar às 3 da madrugada. Então, eu gostaria de encerrar com uma página linda daquele homem incomparável de Israel. Aquele homem tão belo e tão nobre que dividiu a história. Porque Jesus foi tão grande que não coube dentro da história. Ele nasceu e antes e depois dele a história narrou seus fastos. Era um dia de primavera em Jerusalém. A terra respirava perfumes, o perfume agradável das azaleias em flor. E a onomatopeia da natureza cantava um hino de louvor à vida. O sol fechava o seu leque de plumas douradas no poente. E aquele homem sentado na escadaria do templo olhava a natureza festiva no vale do Cedron. Passa por ali uma jovem mulher, bela, os cabelos caídos sobre os ombros com algumas joias, vestida à Babilônia. E vendo aquele homem muito belo, ela se enterneceu e acercou-se dele e disse-lhe, Nazareno, eu sei que tu és Nazareno, pelos teus cabelos, pela tua barba, e sei que és viajante e acabas de chegar, porque os teus pés estão marcados pela urze do caminho, e a tua testa está com o cabelo empapado de suor. Ele então olhou para ela, Nazareno, eu sou vendedora de ilusões. Eu vendo perfumes, vendo carícias, sou muito rica. Os homens pagam verdadeira fortuna para ter-me ao seu lado. Hoje é o dia do meu aniversário. Eu já recusei um sacerdote, recusei um príncipe da Idumeia e recusei um legionário. Porque hoje sou eu que vai escolher o parceiro para dormir comigo. E eu encontro-te a ti e quero convidar-te para que vás à minha casa, porque hoje é a minha festa. Tu irás?
Jesus olhou para ela e disse assim, hoje eu não posso. Oh, Nazareno, eu não fui clara, eu não vou cobrar nada de ti. As minhas burras estão arrebentando de joias. Eu tenho poder e tenho ouro. Não te cobrarei nada. Eu somente quero convidar-te para que vás à minha casa e passes a noite na minha festa como meu hóspede especial. Tu virás? Ele olhou-a e ao som maravilhoso da natureza em crepúsculo, ele disse, mas hoje eu não posso. Oh, Nazaré, deixa-me dizer-te uma coisa. Os homens disputam as minhas carícias, que eu as vendo a alto preço. A ti, eu não pedirei nada. Vem comigo à minha casa. Eu sequer te pedirei qualquer coisa. Eu colocarei uma escrava da Núbia, nua, para bailar diante de ti. Lavarei os teus pés em uma bacia de prata e os enxugarei com os meus cabelos. E não te pedirei nada. Vem. Ele levantou-se. E aquela figura bela apaixonou ainda mais a mulher perdida. E ela disse, perdoa-me. Eu assim procedo porque te amo. Eu vejo nos teus olhos uma estranha chama. E assim procedo porque te amo. Vem. Não posso. Oh, Nazaré. Pelo menos vem à minha casa de meretriz e senta-te no meu triclínio, para que eu te olhe da minha porta e possa dizer depois que um dia o homem que era bom como a felicidade, nobre como a labareda de fogo e puro como a espada nua, passou pela minha casa de mulher perdida e não me tornou pior. Tu virás? Hoje eu não posso, mas eu atenderei o teu apelo. Um dia, que não está longe nem perto, eu irei à tua casa. Eu te atenderei. Não quero. Eu quero hoje. Eu sou mulher caprichosa e quero hoje. Hoje eu não posso. A mulher saiu blasfemando e desapareceu. 2 anos depois, Jesus estava nas cercanias de Jerusalém e ensinava a multidão. Quando então dele se aproximou uma mulher de idade e falou-lhe qualquer coisa ao ouvido. E apontou uma gruta e perguntou, tu irás? Sim, eu irei contigo. Então a mulher pegou pela mão, atravessou e chegando na gruta, disse, aí dentro, Senhor. Ele sentiu o odor de carnes pútridas. Alongou os braços, a gruta escura, e ele foi na direção de alguém que gemia e chorava. Seus dedos entraram nos cabelos úmidos de pus. Deu uma cabeça que balançava entre abrir os olhos e um corpo ulcerado. Uma cabeça disforme, em chagas vivas o rosto, e uma voz rouca disse, que queres de mim? Foge, eu tenho lepra. Se tu vieste comprar perfume, foge. Deixa-me morrer, que eu não tenho mais nada para vender. E se vieste por piedade, deixa-me morrer. É tarde demais. Tenho lepra. E aqueles que te virem sair daqui, irão perseguir-te. E Jesus disse, não posso. Um dia, tu me chamaste para a tua festa de aniversário. E eu te disse que não podia. Mas que um dia eu viria. Então aquela mulher recuou. Limpou os olhos em ferida. Oh, Nazareno belo, és tu. Por que demoraste tanto? Eu te esperei 2 anos. Desde o dia em que eu te conheci. Eu que não tinha paz, perdi a alegria de viver. Toda noite eu colocava na janela uma lâmpada acesa para que ela iluminasse a noite e tu pudesse chegar à minha casa. E tu não vieste nunca. Agora é tarde. Sou toda podridão. Não tenho nada para dar-te. Mas eu te prometi. Eu te disse que um dia eu te atenderia. Ergueu a mulher dos braços, estreitou-a de encontro ao tórax e saiu. Quando saiu, ela cobriu o rosto com vergonha dos lepromas.
Ele, segurando-a com um braço forte, tirou-lhe a mão do rosto e lembrou-se da frase que ela lhe havia dito em Jerusalém. Olhou para os olhos em feridas e disse-lhe sorrindo: não te perturbes, mas eu te amo. Eu agora vejo nos teus olhos uma estranha chama e assim procedo, porque te amo. Morre em paz. Se teu corpo não serve para nada, dá-me tua alma. Ergo bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor, e aquele que me entrega a alma, mesmo morrendo, entrará na vida. A mulher encolheu-se e faleceu nos braços de Jesus. O poder da fé leva-nos a mudar de atitude perante a vida. Nos libertarmos das paixões, dos problemas, dos desafios, das dificuldades. Nós somos tão pequenos. Então eu gostaria de dizer: Senhor, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida. Eu gostaria de ser uma via láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez, eu te digo desta vez, já que eu não posso ser um cendal de astros, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a largura de quem anda na solidão. Eu gostaria de ser como a chuva generosa, que caindo sobre a terra porosa reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, matando a sede, a agonia de alguém na solidão. Eu gostaria de ser um jardim de flores de todas as cores para embelezar a terra. Mas da pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Senhor, eu gostaria de ser um trigal maduro, para repletar de pão a mesa da humanidade. Mas na minha fragilidade, se eu não lograr, deixa-me ser um grão que, caindo no chão, se multiplique no milhão e enriqueça a humanidade com a bênção do pão. Eu gostaria de ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira, mas pobre só nunca poderei ser. Deixa-me ser uma pedra, pavimentando o chão por onde os heróis marchem na direção da multidão. Eu gostaria de ser um pomar de frutos maduros, para matar a fome da humanidade, mas sou apenas uma árvore desgalhada, projetando sombra no chão. Então aí, quando alguém passar pelo meu caminho, sozinho, eu posso perguntar: olá, aonde vais? E se ele inquirir: quem és tu? Sou teu irmão, sou teu amigo, dá-me tua mão. Eu irei contigo e lado a lado eu posso gritar: Senhor, eu gostaria de ser poeta, musicista, artista, orador, declamador, para falar das belezas do teu evangelho. Mas eu sou tão pobre. Falta-me o éstero, a magia, a arte, a candura. Deixa-me pelo menos dizer: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Pela sua atenção, muito obrigado, Senhor.